Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, canal Luz no Fim do Túnel, hoje 15 de julho de 2024, é uma segunda-feira na capital paulista, estamos em São Paulo, um dia mais ou menos frio, nublado por volta aí de 13 graus em São Paulo. Bom, hoje eu recebi um texto excepcional e eu estou tentando atender todo mundo que me manda texto, mas às vezes é impossível atender logo. Então, se houver alguma parte do vídeo onde ficar faltando alguma parte, pode ter certeza que amanhã a gente vai abordar o assunto. Então, veja, a primeira coisa, antes de entrar propriamente no assunto do vídeo, ainda quero falar um pouquinho sobre isso que está acontecendo lá no país dos Yankees, né, dos gringos, dos estadunidenses, dos norte-americanos, né? Veja, eu sempre duvido muito da tese do lobo solitário, né? Aquele caso que teve aqui no Brasil também, né? E que alavancou tremendamente a candidatura, né? Na época do Jair Bolsonaro, né? Sobretudo, eu acho muito duvidoso no caso de uma bala que falhou, né? Mas várias outras não falharam, né? Quer dizer, então houve ali 6, 7, 8, 9 tiros, né? E que acertou gente e matou pessoas, né? Por uma extrema sorte, para quem se destinava a bala, apenas furou a orelha, né? Quer dizer, então, assim, o atirador falhou, né? O serviço secreto falhou. Mas vejam, nessa falha do serviço secreto, ele falhou um pouco demais, né? Vocês não acham? Falhou um pouco demais, né? Quer dizer, eu vou dizer, o serviço secreto. Veja, tem duas funções no serviço secreto: cuidar da segurança pessoal de presidentes e de ex-presidentes e impedir que o dólar, que é a moeda que representa o governo dos Estados Unidos, a confiança que se tem, né, no Estado americano, não pode ser falsificado, né? Então, eles vão atrás de quem adultera a moeda, né? Então eu posso dizer, o serviço secreto é uma porcaria. Veja, é porcaria demais, né? Excede, né? Qualquer dronezinho meia boca aí a 50 metros de altitude veria o atirador facilmente, mas não tinha drone nenhum, né? Já no Mar Negro, né, tem os melhores drones do mundo monitorando ali 24 horas por dia, né? Estranho essa política, né? O atirador falhou, todo mundo falhou. Só quem não falhou foi o próprio candidato aí, o Donald Trump. Foi um complô. Veja, os Estados Unidos é o paraíso dos complôs. É difícil não ter sido um complô. No mínimo foi uma incompetência, incompetência que chega num nível assim criminoso, né? Veja, eles não vão desistir de acabar com o candidato. Os Estados Unidos já trilha o caminho que leva à guerra civil. Um outro ponto, pessoal, olha, não foi uma, não foram duas, foram várias pessoas na mídia mainstream, em canais da internet, em blogs, em entrevistas, na grande mídia, que disseram, resumidamente, disseram o seguinte, ó, se nós não tirarmos esse cara com o lawfare, quer dizer, via judicial, né, teremos de usar algo mais efetivo, mais definitivo. Exatamente o que eles diziam. Alguns usavam a mesma palavra que a gente não pode usar aqui. Nós vamos né, nós vamos assar, né? Refere-se ao candidato incômodo aos globalistas, né? Veja, eu não estou fazendo nenhuma defesa de preferência. Eu estaria dizendo a mesma coisa se fosse com o senhor leitor de teleprompter, o senhor senil, né? Eu acho um absurdo isso daí. É uma loucura. Quer dizer, um país onde você pode comprar uma escopeta, uma arma de porte, uma espingarda no supermercado. É disso que nós estamos falando. Você vai comprar meio quilo de carne moída, um detergente,
3 pãezinhos, uma manteiga, um leite e uma escopeta, uma arma de porte, de alto calibre, no supermercado. É disso que nós estamos falando, né? Aí tem aquelas teses estapafúrdias, né? Tipo, aí ele fez aquilo em si mesmo, né? Para ganhar a eleição. Ou ele mesmo que armou. Ou não houve nada disso, né? Foi só uma tinta vermelha, né? Sangue falso, né? Veja, pessoal, essas teses assim, chapéu de alumínio, não vamos nem entrar no mérito disso daí. É claro que houve um atentado, né? Morreram várias pessoas ali, baleadas, né? O que houve ali foi uma providência ali divina aí que fez o indivíduo virar o rosto, num momento chave ali da coisa, a providência ali. Né? O cara tem santo forte, né? Tem anjo da guarda, né? Veja, pessoal, sobre essa questão de que foi a esquerda, né? Foi a extrema esquerda ou foi a extrema direita que quer que tenha uma guerra civil nos Estados Unidos. Enfim, se você disser que foi a extrema esquerda, faz sentido. Se você disser que foi a extrema direita, faz sentido também, mas não é isso. Nos Estados Unidos não tem esquerda nenhuma. Quem acha que tem esquerda nos Estados Unidos não conhece ciência política. Veja, tem esquerda nos Estados Unidos? Olha, marxismo, comunismo, socialismo não se cria nos Estados Unidos. A população norte-americana, toda ela, tem nojo, tem ódio insano de marxismo, de bolchevismo, de União Soviética, de maoísmo. Eles têm um verdadeiro ódio disso daí. Todo mundo, da direita e da esquerda americana, como se diz, dos republicanos e dos democratas, detesta isso daí. O que tem lá nos Estados Unidos é uma direita supremacista, cowboy, redneck, e uma outra direita que é globalista, soberba, progressista. Agora, quem disser, mas e o progressismo não é de esquerda? Progressismo é dinheiro no bolso, é isso que é progressismo. Então, nos Estados Unidos você tem duas direitas. E nenhuma das duas é boa para o Brasil, hein? Embora eu já disse ontem, eu acho que o mundo está menos. Ele está mais distante de uma guerra nuclear total com o Trump. Então eu posso admitir que o mundo estará mais seguro se o Trump for eleito, mas não é o que os globalistas querem. Eles não querem o Trump, o Donald Trump. Mas o Brasil vai estar mais inseguro com o Trump. Eu vou ainda fazer um vídeo sobre isso daí, né? Então vamos ao assunto principal do nosso vídeo. Passada essa introdução necessária, é o seguinte: para dissuadir a China, armas com inteligência artificial. Estão falando aqui do tal enxames de drones. Os enxames de drones são alardeados aí pelos Estados Unidos. Em sua maioria, essas armas com inteligência artificial não existem, são irreais. No entanto, é uma mina de ouro para a indústria bélica aí dos Estados Unidos. É uma jogada aí para aumentar a disputa e pavimentar a grande guerra. Então, no canal Luz no Fim do Túnel, em primeira mão, uma adaptação aqui de um artigo notável que chegou a nossas mãos, chamado Geopolítica e Guerra, de William Hartung. Foi publicado aí numa revista chamada Consortium News, no dia 25 de outubro do ano passado. Então veja só, então vamos entrar aqui no assunto principal do vídeo. Veja, no dia 28 de agosto de 2023, a vice-secretária de Defesa, Kathleen Hicks, escolheu a conferência de 3 dias organizada pela Associação Industrial de Defesa Nacional. Essa Associação Industrial de Defesa Nacional, na sigla inglesa NDIA, NDIA, a maior entidade comercial da indústria de armas dos Estados Unidos. E eles anunciaram, então, nessa conferência aí, a Kathleen Hicks, ela anunciou a iniciativa Replicador. Entre outras coisas, essa iniciativa Replicador de fazer drones, de mais drones, né, de replicar, envolveria a produção em massa dos tais drones, que são os enxames de drones. Os enxames de drones que poderiam atingir milhares de alvos na China, num curto espaço de tempo. A ideia, então, era inundar o espaço aéreo citadino, urbano e rural da China com milhares e milhares e milhares de drones movidos por inteligência artificial.
Isso foi chamado, então, lá na conferência lá de 3 dias, organizada lá pela NIDIA, né, de lançamento em máxima escala de guerra tecnológica. Então, naturalmente, o discurso aí da Kathleen Hicks dirigia-se aos fabricantes de armas, né, que é um poderoso lobby lá nos Estados Unidos, né? Como eu já disse, um lugar onde você compra arma no supermercado, né? E foi mais um sinal aí, né, também de que o complexo militar industrial, né, dos Estados Unidos, que é o próprio Deep State, né, o complexo industrial, militar e financeiro, que é o Deep State, que são os DGs, que são os globalistas, né, sobre o qual o presidente Dwight Eisenhower alertou há mais de 60 anos. O Eisenhower falou lá na época dele, olha, nós precisamos tomar cuidado com esse complexo industrial, militar e financeiro que está aqui, eles começam a dominar aqui os Estados Unidos. Daqui a pouco o presidente aqui não vai passar de um boneco na mão deles. Já é. Veja, esse complexo militar industrial está vivo, passa muito bem, né? Está tomando um novo rumo aí. A gente pode dizer hoje que o complexo militar e industrial que manda nos Estados Unidos é o CMI, o Complexo Militar Industrial da Era Digital, né? E a Hicks, lá, a Kathleen Hicks, descreveu o objetivo, então, da iniciativa replicador nos seguintes termos: olha, para nos mantermos à frente da China, vamos criar um novo estado da arte, alavancando sistemas autônomos atritáveis. Ela usou esse termo, attritable, né, para criar atrito em todas as áreas, pois são menos caros esses aparelhos, né, colocam menos pessoas em risco, olha como eles são solidários com a população, e podem ser alterados, atualizados ou melhorados, e com prazos de entrega substancialmente mais curtos, né? Tá falando aí de coisa barata e bom. Olha, a gente sabe que quem faz coisa barata e boa na guerra são os russos, né? Será que eles estão adotando a doutrina militar russa? Aí ela diz: iremos combater o ELP, que é o Exército de Libertação Popular da China, com a nossa própria massa crítica. Mas a nossa será mais difícil de imitar, mais difícil de atingir e mais difícil de vencer, né? Mas vamos lá. O Pentágono e a indústria de armas dos Estados Unidos são capazes de produzir sistemas de guerra tecnológica do tipo que a Hicks aí elogiou no seu discurso, ou seja, sistemas de guerra baratos, eficazes e facilmente replicáveis. Então vamos começar a nossa análise aqui pelo começo. Primeiro, a questão de confrontar a China. Vamos lá. Independentemente da avaliação que se tenha quanto ao apetite da China por um conflito militar, em vez de confiar com mais força em suas ferramentas de influência política e econômica cada vez mais poderosas, né, e agressivas, o Pentágono prefere aí uma solução militar industrial para o desafio representado por Pequim, né? Quer dizer, então ele não confia mais na sua influência política, diplomática, de liderança, né, na sua influência econômica. Não, ele quer partir para porrada, né? Bom, como sugere o discurso de Hicks aí aos fabricantes de armas, a nova estratégia vai se basear em uma premissa crucial: a de que qualquer corrida tecnológica armamentista futura estará fortemente calcada no sonho de construir sistemas bélicos cada vez mais baratos e mais poderosos, baseados no desenvolvimento rápido de comunicações instantâneas, ou seja, em IA, inteligência artificial, computação quântica e exploração espacial, né? E na capacidade de implantar tais sistemas num curto espaço de tempo. A visão que a Hicks apresentou aí à ANIDIA, aí, a Associação dos Fabricantes de Armas, é desvinculada aí do mínimo desejo de responder pela via diplomática ou política ao desafio que Pequim representa para eles, né? Ou seja, representa o quê? Uma grande potência em ascensão. É isso que a China representa na mente da elite americana. Pouco importa, né, que a diplomacia, a política, né, são formas muito mais eficazes de evitar um conflito com a China, né? Justamente eles querem o conflito, né? Uma abordagem não militar
se basearia em um recuo em relação à longa e permanente posição chinesa, na política chinesa de uma só China, né, quando eles se referem a Taiwan, né? Isso não vai mudar na cabeça do chinês, né? Nesse cenário, os Estados Unidos renunciariam a qualquer traço de reconhecimento político formal da ilha de Taiwan como um estado separado. Quer dizer, finalmente eles aceitariam, né? Enquanto Pequim se comprometeria a limitar a meios pacíficos os seus esforços por absorver essa ilha, né? A China ainda estaria disposta a se humilhar, né, diante dos Estados Unidos e dizer, olha, a nossa absorção da ilha de Taiwan na uma só China será pacífica. Mas é claro que vai ser pacífico, porque é o modo chinês de fazer as coisas, né? Há inúmeros outros temas em que a colaboração entre as duas nações poderia conduzir os Estados Unidos e a China de uma política de um confronto para uma de cooperação, tal como foi apontado num artigo recente do Jake Werner, do Queen's Institute. Ele diz o seguinte, olha, por que os Estados Unidos, como que se daria ele cooperar em vez dele ir para pancadaria? Veja, primeira coisa, o desenvolvimento do sul global, né? Os Estados Unidos e seus parceiros aí estariam dispostos a aceitar o desenvolvimento do sul global, pois que é o projeto chinês, né? Veja, ele estaria disposto a China também estaria disposta a enfrentar as tais mudanças climáticas, né? Segundo a visão aí dos Estados Unidos, né? Estariam dispostos a renegociar as regras comerciais e econômicas globais, né? Ou seja, chegando a um consenso, né? A uma certa coesão de interesses, e reformar as instituições internacionais para criar uma ordem mundial mais aberta e mais inclusiva, que é uma das palavras que eles gostam, né? Ou seja, na visão do Jack Werner, né, tem vários temas aí onde se poderia colaborar, as duas nações poderiam colaborar, né? O desenvolvimento sul global, o enfrentamento das tais mudanças climáticas, né, que é a mudança a inversão energética, na verdade. Mudar da energia suja, carvão, petróleo, para uma energia limpa, né, que é eólica, solar, nuclear, né, elétrica, né? Alcançar esses objetivos, então, não, e também renegociar as regras comerciais e econômicas globais e reformar as instituições internacionais. Isso aí seria uma colaboração entre os dois, entre as duas potências. Veja, alcançar esses objetivos no nosso planeta, aqui no nosso planeta Terra, pode ser uma tarefa difícil. Mas qual é a alternativa a isso? A não colaborar, uma política não colaboracionista. A gente sabe que da parte da China existe uma disposição constante de colaboração, né? A alternativa é essa retórica belicosa, essa forma agressiva de competição, né? E de bravata e de aposta, né? Que isso sempre aumenta o risco de guerra, né? Essa alternativa, a alternativa pancada, né? Pancadaria, é muito perigosa, né? E, na verdade, é inaceitável, né? Querer resolver as coisas assim, na pancada, né? Do outro lado da equação, os proponentes do aumento dos gastos do Pentágono para enfrentar os supostos perigos da ascensão da China são mestres em inflacionar a ameaça, dobrar a ameaça, aumentar a ameaça, escalar a ameaça. Para eles é fácil e satisfatório exagerar as capacidades militares de Pequim e a sua intenção global, né, de dominar o mundo, quer dizer, aquilo que acuse-os do que você é, acuse-os do que você faz, né? Então, com isso, com essa coisa de dizer, não, porque a China ela está numa escalada militar, ela está numa escalada imperialista na Ásia, tudo isso é para justificar a manutenção do complexo militar industrial e financiá-lo cada vez mais, até um futuro aí distante, né? Como observou um outro analista, o analista Dan Grazier, do Projeto de Supervisão Governamental, é um relatório que surgiu aí em dezembro de 2022. A China fez progressos militares significativos nas últimas décadas. A sua estratégia é inerentemente defensiva. Não representa nenhuma ameaça direta aos Estados Unidos, segundo o analista Dan Grazier.
De fato, Pequim está consideravelmente atrás de Washington, tanto em despesa militar quanto em capacidade militar essencial, né? Incluindo o fato de ter um arsenal nuclear menor, embora seja devastador, ele é menor do que os Estados Unidos. A sua marinha ainda não é capaz de fazer frente à marinha dos Estados Unidos, embora esteja assim se equiparando. Tem menos aviões de combate importantes. Bom, contudo, nada disso soa minimamente óbvio se os únicos a serem ouvidos são os alarmistas aí do Capitólio e dos corredores do Pentágono, os neocons, o lobby sionista e por aí vai. Já fiz 2 vídeos sobre os neocons, né? Bom, como salienta aí o analista aí, o Grazier, isso não deverá surpreender ninguém, uma vez que a inflação da ameaça tem sido há décadas a inflação da ameaça, o instrumento preferido dos falcões, né, para alavancar os gastos com a defesa. Então, veja, ele aumenta o perigo para poder conseguir mais verbas para produzir mais armas, mais munições, mais inteligência artificial, mais mecanismos de guerra cibernética, espacial, etc. Né? Para citar um exemplo, veja, foi o caso aí no final da Guerra Fria, né, no século passado. Após a derrocada da União Soviética, em 1991, o presidente do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, o Colin Powell, ele disse lá então, num discurso aí famoso, antológico, né, ele falou o seguinte: pensem bem sobre isso, estou ficando sem demônios, né? Não estou tendo pesadelos, estou ficando sem vilões. Como é que eu vou fazer? Eu estou reduzido a Fidel Castro e Kim Il-sung, né? O Fidel Castro já estava tirando o time, e o Kim Il-sung, falecido ditador aí o falecido presidente aí da Coreia do Norte, que morreu então, quer dizer, ele não tinha mais vilões, né? Ele não tinha mais demônios para assombrá-lo à noite. Veja, era uma grave ameaça não ter vilões, não ter um grande vilão, né? Isso representava uma grave ameaça para o futuro financeiro do Pentágono. E o Congresso insistiu na ideia de reduzir significativamente o tamanho das Forças Armadas, oferecendo menos fundos para gastar em novos armamentos nos primeiros anos da Guerra Fria, segundo o que se disse, né? O Congresso falou: não, não há mais perigo, a União Soviética tá na lona, né? Mas o Pentágono foi rápido em destacar um novo conjunto de supostas ameaças ao poder americano para justificar a retomada dos gastos militares. Então, quem acha que os Estados Unidos tirou o time na produção de armamento e no investimento em defesa quando caiu a União Soviética não sabe o que está dizendo. Pelo contrário, eles duplicaram os gastos, né? Sem nenhuma grande potência à vista, então começou a concentrar-se nos perigos que poderiam representar potências regionais como o Irã, o Iraque, a Coreia do Norte, né? E daí o Pentágono ele exagerou tremendamente a força militar desses países, né? No esforço de obter um financiamento para vencer não um, mas 2 grandes conflitos regionais ao mesmo tempo, né? Então eles pintaram a Coreia do Norte assim como, sabe, como os marcianos, né? O Irã, o grande mal, né? O vilão, o Satã e não sei o quê, né? Então, esse processo de mudança de foco aí para novas alegadas ameaças foi uma justificativa aí para majorar o financiamento do establishment militar, né? Isso foi dito muito bem explicado e analisado num livro, Rogue States and Nuclear Outlaws, Estados Malfeitores e Bandidos Nucleares, de Michael Clare, que é um livro de 1995. Vejam só, após os ataques de 11 de setembro, a lógica aí dos estados malfeitores, que então era o Irã, o Iraque e a Coreia do Norte, durante algum tempo foi substituído aí pela guerra global ao terror, né? Uma resposta assim desastrada, né, a supostos atos terroristas que teriam sido cometidos, né, pelos Bin Laden e Saddam Hussein, etc. O resultado foram gastos, o resultado disso é que foram gastos trilhões de dólares em guerras no Iraque e no Afeganistão, né, e uma presença global antiterrorista aí, que incluiu operações dos Estados Unidos em 85. Sim, 85 países. Tudo isso está muito bem documentado aí, ali num
num relatório que chama Costs of War Project, Projeto Custos da Guerra, que foi produzido ali pela Brown University. Os Estados Unidos criaram bases militares e grupos aí antiterroristas em 85 países. Todo esse sangue aí, e dólares, incluindo centenas de milhares de mortes diretas de civis e muito mais mortes indiretas, bem como milhares de mortes também de estadunidenses, né? E enormes quantidades de danos físicos e psicológicos devastadores ao pessoal militar dos Estados Unidos. Os veteranos hoje, né, estão andando pelas ruas lá dos Estados Unidos, né, injetando fentanil, né? Sabe, a situação do veterano lá nos Estados Unidos é gravíssima, né? Bom, e tudo isso resultou na instalação aí de regimes instáveis ou repressivos, né? Por exemplo, no caso do Iraque, né? Você teve lá no Iraque a instalação, um cenário aí para a ascensão de uma organização terrorista, que foi o Estado Islâmico, o ISIS. Inclusive entrou dinheiro por baixo do pano da CIA, né, na criação do ISIS no Iraque. Ou seja, você vê que bem quais são as suas reais intenções, né, que é desestabilizar e prejudicar ao máximo os outros povos, os outros países. Vamos falar real, né? No final das contas, essas intervenções provaram ser tudo, né? Menos um passeio na floresta, né? Ou a ideia de que estamos propagando a democracia, né? Por parte aí desses defensores dessas guerras estadunidenses pós 11 de setembro, né? No entanto, há que se dizer, né? Realmente eles são muito eficazes, né? Provaram ser uma máquina de dinheiro extraordinariamente eficiente para os habitantes rarefeitos aí do complexo militar industrial financeiro dos Estados Unidos. Nisso daí estão de parabéns, né, tio Sam? Voltando à ameaça chinesa, veja, o estatuto da última parte já do vídeo, o estatuto da China como a ameaça do dia ganhou especial força durante os anos do ex-presidente Donald Trump. Na verdade, pela primeira vez desde o século XX, o documento de estratégia de defesa do Pentágono de 2018 apontou a competição entre as grandes potências. Isso seria a grande onda do futuro e marcou toda a presidência do Donald Trump bater na China e condenar a China, né? Um documento particularmente influente daquele período foi o relatório dessa comissão aí, com o mandato do Congresso, a Comissão de Estratégia de Defesa Nacional, né? O órgão criticou a estratégia do Pentágono. Ele afirmou o seguinte, que o Departamento de Defesa não estava planejando gastar o suficiente para enfrentar o desafio militar colocado pelas grandes potências rivais, com foco principal na China. Veja, ele disse então, olha, vocês aí do Pentágono, quer dizer, o Congresso falou para o Pentágono, vocês não estão gastando o suficiente. E aí a comissão propôs aumentar o orçamento do Pentágono de 3 a 5% acima da inflação nos próximos anos. Essa medida elevou o gasto com defesa a $1 trilhão ou mais em poucos anos. Já está nesse nível, né? Esse relatório foi fartamente citado aí pelos que defendem os gastos do Pentágono no Congresso, e com especial ímpeto aí pelo ex-presidente do Comitê de Serviços Armados do Senado, James Inhofe, que costumava literalmente acenar as testemunhas nas audiências e pedir-lhes um juramento de fidelidade às suas conclusões de que os Estados Unidos não gastam o suficiente, né? Esse índice de crescimento de 3 a 5% pegou muito bem para os proeminentes falcões no Congresso. E até o recente caos aí na Câmara dos Representantes, as despesas enquadravam-se efetivamente nesse padrão, nesse alto padrão. O que não foi muito debatido foi a pesquisa pelo Project on Government Oversight, o projeto de supervisão do governo, que demonstrou aí que a comissão que redigiu o relatório e deu gás a esses aumentos de gastos estava pesadamente nas mãos de indivíduos ligados à indústria armamentista. Ou seja, quem produziu o relatório estava diretamente envolvido, tinha diretamente um interesse, é o chamado lobby armamentista, né? Por exemplo, o co-presidente aí
do tal projeto, fez parte do conselho de administração da gigante fabricante de armas, a Northrop Grumman. E a maioria dos outros membros eram ou haviam sido conselheiros ou consultores da Northrop, né? Ou trabalharam em think tanks fortemente financiados precisamente por essas empresas, pela Lockheed, né? pela Northrop, né? Pela Raytheon e outras, né? São as três grandes, né? Portanto, nunca houve propriamente uma avaliação que fosse mesmo vagamente objetiva das verdadeiras necessidades de defesa dos Estados Unidos. E para que ninguém perdesse o ponto central de seu discurso, a Hicks, que eu falei no começo desse assunto, reiterou que a proposta de transformar o desenvolvimento de armas com a futura guerra tecnológica em mente visava direta e precisamente Pequim. Devemos, disse ela, garantir que o líder da República Popular da China acorde todos os dias de manhã, pare e pense e sonhe. Hoje não é o dia de atacar os Estados Unidos. Eu não vou poder atacar hoje, né? E também eu não vou poder atacar o ano que vem, nem em 2030, nem em 2050. Quer dizer, eles pensam que o chinês acorda pensando nisso, né? Quer dizer, eles é que pensam nisso, né? E aí ela ainda completou: nós fazemos isso porque nós temos uma mente que sabe inovar. Então essa noção aí de que a tecnologia militar avançada é a solução mágica para tudo, né? Então o Pentágono e a indústria de armamento se consideram capazes de criar armas revolucionárias, né? Por exemplo, as aeronaves de combate, a F-35, né? O Sistema de Combate Futuro do Exército, que é o FCS, o Navio de Combate Litoral da Marinha, né? Tudo isso é um gasto assim enorme, né? Tem muitos atrasos do cronograma, esses sistemas aí têm problemas de desempenho, a manutenção é muito cara, né? E na verdade, assim, eles não são tão eficazes para o tipo de combate que nós temos hoje, né? Então, assim, a Marinha americana hoje já está aposentando ou pensando em aposentar vários desses navios de combate litorâneos, né? E todo o programa, por exemplo, do FCS, o Sistema de Combate Futuro do Exército, foi cancelado, né? E agora eles colocam todas as suas fichas aí numa transformação da forma como eles fazem negócios na era da IA, né? Da IA, da inteligência artificial. E isso vai ser provavelmente uma mina de ouro aí para quem fornece as armas, né? Mesmo que seja assim, 90% seja balela, seja marketing, seja bravata, seja garganta, né? Claro que vão ter muitos desafios políticos, né? Vão precisar de muitos bilhões e até trilhões de dólares, né? Para conseguir, enfim, criar aí essas novas armas, né? E os membros do Congresso lá vão defender aí a gastos de armas que possam também gerar aí uma demanda aí para eleger, né, pessoas que estejam dentro dessa mentalidade, né? Então você vê que eles vão fechando o assunto em torno da arma, da indústria armamentista, né? E você já tem lá um enorme orçamento, né, que já está atingindo o pico do trilhão de dólares, né, que é o nível mais caro de gasto desde a Segunda Guerra Mundial, inclusive talvez já esteja excedendo até o gasto durante a Segunda Guerra Mundial. E o Pentágono, então, agora vende a sua maravilha aí tecnológica de que ele já está vivendo no campo de batalha eletrônico, né? Na época do Vietnã, eles falavam muito em revolução nos assuntos militares, né? Já se falava em munições guiadas ou a bala inteligente, né? A bala inteligente. Veja, pouco importa que essas armas maravilhosas nunca saíram do papel, né? Nunca, na verdade, nunca funcionaram, né? Por exemplo, um relatório aí sobre a Guerra do Golfo disse que as munições lá guiadas por laser na Guerra do Golfo, ele era vendido assim, cada alvo uma bomba. Não, na verdade assim, cada alvo eles usavam assim 11 toneladas de bombas, né? 44 toneladas de munições para um alvo, né? Quer dizer, então não tem nada essa coisa de um alvo, uma bomba, né? Era tudo balela, né?
Veja, na hipótese de que esses sistemas de armas podem funcionar, né, na verdade, assim, contra que adversários eles vão usar? Contra o Iraque? Contra o Afeganistão? Não, contra a China, a grande potência rival, né? Veja, a China, sim, ela tem uma base industrial moderna e um arsenal crescente de armamento sofisticado, né? Quer dizer, a situação é completamente outra. A busca por uma superioridade militar sobre Pequim e a capacidade de vencer uma guerra contra uma potência com armas nucleares é uma missão insensata para estimular uma guerra e não para impedir essa guerra. As consequências seriam certamente desastrosas para todos os envolvidos. Pessoal, eu não vou ainda, o texto ele é bem, na verdade está no final já, ó, está no final. O mais perigoso de tudo é produzir armamento baseado em inteligência artificial, em larga escala. Veja, isso não impede a guerra, na verdade aumenta a possibilidade de futuras guerras que serão travadas sem a intervenção humana, né? E de uma forma, pasmem, desastrosa para nós civis, né? Porque é por nós que eles estão lutando, né? Portanto, nós também somos o alvo preferencial. E aí um relatório lá da Associação de Controle de Armas, né, confia aí que tais sistemas vão aumentar muito as probabilidades de ter falhas técnicas, né? Decisões equivocadas, por exemplo, seleção de alvos baseados em inteligência artificial, que é o modo operandi de Israel lá em Gaza, né? De determinar a face de alguém através de inteligência artificial. Então você vai ter muitos aí abates não intencionais, né? E tomadas de decisões sem intervenção humana. Se você já ficou pendurado no celular, conversando com máquinas eletrônicas, você sabe o quão penoso é você conseguir alguma coisa, né? Então, assim, é uma coisa desastrosa que pode funcionar mal. É um sistema autônomo que de repente pode também começar a ter decisões próprias, né, já que é uma inteligência artificial, né, e aumentando a possibilidade de um conflito nuclear, né. Quer dizer que todo esse entusiasmo aí do Pentágono, né, os sistemas de defesa maravilhosos, né, do discurso da Hicks, né, essa ideia aí que vão ter regras internacionais, ordem internacional baseada em regras calcadas da inteligência artificial. Veja, é mais uma revolução tecnológica e mal produzida, né, equivocada. E, finalmente, o perigo de que uma guerra automatizada aumenta o risco de uma catástrofe global. Bom, nós defendemos aqui a diplomacia criativa, né, de decisões políticas inteligentes, baseadas na condição humana e nas necessidades humanas. Não tem de haver uma maneira melhor, né? Bom, pessoal, o vídeo também ficou longo, os últimos vídeos aí do canal tá chegando aí, tá passando de 30 minutos. Estou tentando evitar aquele vídeo que eu prometi, aquele assunto da Guerra Fria, vai ficar para amanhã então. Pessoal, muito obrigado por sua atenção aí, foi um vídeo bem denso, com bastante informações aí, eu precisava trazer esse texto à baila, à luz, tentando visualizar uma luz no fim do túnel aí, não fugindo aí dos problemas graves que assolam a mente aí dos nossos irmãos aí da elite, né, globalista, que querem governar o mundo só para eles, né, mas nós não vamos deixar, né, nós vamos usar os seus recursos, estamos usando aqui o YouTube, né, a Big Data aqui para dizer o que a gente pensa, mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão e livre comunicação. Então, dá o seu like, traz um seguidor para o canal, faz um comentário. Quer ajudar o canal? Manda um Pix. Está aí na descrição o meu e-mail, que é o Pix. Se você quer ajudar o canal, essa é a única forma possível, já que a monetização do YouTube é algo que nós até agora, após mais de 300 vídeos aí, não vimos nenhum sinal disso daí. Mas estamos aqui diariamente. Obrigado a todos, também na forma de podcast, áudio no Spotify, Luz no Fim do Túnel. Até a próxima e fiquem com Deus.